guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora imediatamente, ide imediatamente, dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ora, eu vou-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Feche os olhos para uma oração breve. Diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra. Me ajuda a compreender o conteúdo, a substância dessa palavra. Diga: Senhor, abre o meu entendimento, porque eu quero sair daqui abastecido pelo conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Podem sentar. Antes de começar, anunciando que alguém perdeu uma chave de um veículo Chevrolet. Uma chave está aqui com o pastor Adal. Porventura, quem perdeu, pode procurar o pastor Adal ali. Meus cumprimentos àqueles que estão assistindo também. Está sendo transmitido, Val? Transmitido pela internet. Tem pessoas que estão assistindo neste momento. Outras tantas vão assistir depois. Mas a palavra vai produzir um efeito na vida deles. Pessoas em outras nações, em outros países, terão oportunidade de ouvir essa palavra. Também informando que no próximo final de semana nós estaremos realizando um encontro com Deus. Sexta noite, sábado e domingo. E aqui está o pastor Job, pastor R. Coelho. Eu estou liderando esse projeto e eles estão me ajudando, me auxiliando na realização, na execução do projeto. E ainda nós temos, parece, 2 ou 3 fichas minhas. Quem quiser me procure ao final. O encontro é tremendo. Eu disse que o encontro é... Então tem uma taxazinha de R$130 que não cobre nenhum custo. Porque você terá 3 dias de hospedagem. Você terá refeição de manhã, café da manhã. Você terá almoço. Você terá jantar. Mas sobretudo você terá palavra forte, abençoada, palavra inspirada, palavra poderosa, que vai transformar a sua vida e vai fazer com que a sua vida tenha um antes e um depois. Será um marco divisor para a sua vida, divisor de águas. Você vai poder dizer: a minha vida até o encontro era de um jeito, depois do encontro passou a ser de outra forma. Deus se revela de uma forma muito especial em cada um desses encontros. Eu já fiz. Eu convido você a fazer. Vale a pena. Nós hoje é domingo. Nós estamos comemorando a Páscoa. E talvez muitas pessoas estejam comemorando, mas não saibam o real significado da Páscoa. Tem muitos que estão associando Páscoa a coelho, e não tem nada a ver com coelho.
Tem muitos associando com o ovo de chocolate. Ainda há pouco a minha esposa disse que tentou comprar um para me dar, mas ela não teve coragem devido ao preço. Parece que estava não muito doce. E ela então me deu ovo de osga. Mas graças a Deus que as crianças vão ser abençoadas. Elas vão receber o brinde delas. Tem um ovo de Páscoa. Todo domingo Deus tem dado esse ministério para nós de cuidar das crianças. Deus tem dado esse ministério. E é uma responsabilidade nossa, de todos nós, de recebermos essas crianças aqui, acolhermos e lançarmos a semente, a palavra, para que elas guardem no coração. E até quando elas crescerem, envelhecerem, elas não se esquecerão. Vai ficar guardada no coração delas, para a glória de Deus Pai. Então a Páscoa, a vitória triunfante do rei. Se eu pudesse dar um subtítulo: a vitória triunfante do rei. Que rei é esse? Quem é esse rei? Diga: Jesus. Sabe o que significa? Salvador. Ele é o nosso Salvador. Não tem nenhum outro que possa fazer esse grande mistério nas nossas vidas. Só Ele. E se existe algo que comprova a realeza do Senhor Jesus, esse acontecimento é exatamente a ressurreição. Porque nenhum outro dos que são apontados como líderes religiosos, como marcos de determinadas religiões, ressuscitou dentre os mortos. Só Jesus ressuscitou dentre os mortos. O capítulo 28 do Evangelho de Mateus, ele é um relato dessa vitória. Sabemos que não é só Mateus que relata, Lucas também. No capítulo 23, Lucas faz o relato da ressurreição. Marcos, no capítulo 16, também nos traz o relato da ressurreição com alguns detalhes. E o Evangelho de João também, capítulo 20, ele apresenta alguns detalhes também. E alguém pode perguntar: pastor, por que por exemplo, João, ele faz referência que 2 discípulos, Pedro e João, saíram correndo para o sepulcro, e os outros não fazem referência? É porque cada um dos evangelistas, dos escritores, observa certos detalhes que o outro não observa, de modo que os evangelhos se completam. É como se vocês colocassem 3, 4 pessoas para olhar o mesmo cenário. Coloque 4 pessoas para descrever esse cenário que estão vendo aqui, muito bonito, por sinal, lindo. Cada uma, claro que vão descrever o aspecto geral. Estou vendo uma cruz, uma coroa representando a coroa de espinhos, mesas, isso e aquilo. Mas vocês observarão que cada uma delas dará ênfase a algo, e observará um detalhe que a outra não observou. De modo que depois de juntar as 4 versões, elas vão se completar e ter um sentido único. Assim, os evangelhos que estão na Bíblia. É por isso que você vai ver por que esse escritor disse isso e aquele não disse, ele omitiu. É porque assim dirigiu o Espírito Santo, para que cada um observasse determinados detalhes. Cada um de nós é usado por Deus para um propósito. Ninguém está aqui na terra por acaso. Cada um de nós temos uma missão, há um propósito de Deus para nossas vidas. Mas antes de eu falar acerca
desse relato da ressurreição, que é extraordinário, é espetacular, que faz toda a diferença na nossa vida e no Evangelho, eu preciso pelo menos de uma palavra acerca da crucificação. Nós sabemos que foi numa sexta-feira, o dia em que o Senhor Jesus, ele foi levado para o Monte Calvário, o monte chamado Caveira, uma colina, e ali ele foi crucificado, e por uma razão muito forte, é porque ele se dispôs a entregar a sua vida por toda a humanidade, por mim e por você. Ele se dispôs a pagar o preço dos nossos pecados. Ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha nenhuma falha, ele não cometeu nenhum crime, mas ele resolveu doar a sua vida por nós. E ali ele foi colocado entre dois criminosos, um à direita e um à esquerda. Ele foi colocado ao meio. E é um momento que a situação é tão desesperadora, é tão grave, é tão cruel, que ele sente o abandono, e ele diz: Pai, por que me abandonaste? Esse é o momento em que todos os pecados da humanidade foram despejados em Jesus, todos, e o Pai, que é santo, santo por excelência, virou-se para não ver os pecados, e o abandonou, e o deixou por um instante ali. Os meus pecados, os seus pecados estavam ali sendo despejados em Jesus. Por que ele fez isso, pastor? Por amor. A Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira, de tal magnitude, de forma tão extraordinária, Deus Pai, que ele ofereceu o seu único filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O Senhor Jesus poderia ter fugido da morte, o Senhor Jesus poderia ter fugido da cruz, mas ele decidiu enfrentar a cruz e enfrentar a morte. Qual a razão disso, pastor? Por amor. O amor tudo sofre, o amor é paciente, o amor tem mansidão, o amor tudo suporta. Essa é a essência do amor. 1 Coríntios capítulo 3, você vai lá e vê a definição genuína de amor. Amor é muito mais do que paixão. Amor é muito mais do que uma declaração verbal, é uma demonstração real de sacrifício, e sacrifício maior como esse que o Senhor Jesus fez. Nós sabemos que ele foi crucificado numa sexta-feira, e nós sabemos que a sexta-feira encerra ao pôr do sol. A contagem do tempo dos judeus é diferente da nossa. O dia ele começa de meia-noite em diante até a meia-noite do dia seguinte. Para o judeu é a partir do pôr do sol. Então aquela hora que Jesus passou do final da tarde até às 6, ele cumpriu a sexta-feira. Ele passou o sábado no túmulo, todo o sábado. Entra a noite do sábado e vem a madrugada de domingo, e agora é domingo, e na madrugada do domingo Jesus ressuscita. E o que é interessante aqui observar é que após essa ressurreição, as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria e outras ali que estavam com elas, curiosamente decidem sair de suas casas
preparar uns aromas para ungir o corpo do Senhor Jesus. Elas decidem agora ir até o túmulo para ungir o corpo de Jesus, uma vez que na sexta-feira foi tudo muito rápido. Não houve tempo de fazer os preparativos como do costume dos judeus. Nós sabemos que José de Arimateia e Nicodemos foram instrumentos que o Senhor usou para que houvesse um sepultamento digno, para que o corpo não ficasse exposto às aves de rapinas, porque assim é que os romanos deixavam os corpos daquelas pessoas que eram crucificadas, que era o pior castigo, a pior penalidade que os romanos usavam era a pena de cruz, era a crucificação. E para os judeus, crucificação significava maldição. Quem for lançado no madeiro é maldito. Está em Gálatas 3,13. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Era esse o significado para os judeus. E para os romanos, a pior das penas. E não houve tempo. Era o final da tarde de sexta. E elas desejaram no coração ungir o corpo de Jesus, mas não teve tempo nem condições, porque os soldados romanos que rodeavam aquele ambiente eram cruéis. Elas corriam risco também ali de serem açoitadas, caso tomasse alguma providência nesse sentido. Mas ficou no coração delas: nós vamos, nem que seja no terceiro dia, ungir o corpo de Jesus. No sábado nós não poderemos, porque é dia do descanso, e nós judeus temos que guardar o sábado. Nós temos que ficar quietas. E a Bíblia diz que ainda era madrugada quando essas mulheres se levantaram. E é engraçado o protagonismo dessas mulheres. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi André, não foi nenhum desses personagens que se acordou pela madrugada com esse desejo de ungir o corpo de Jesus. Mas foi Maria Madalena, foi Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam. Eu imagino elas se combinando. Quem sabe no sábado, elas combinando entre si. As mulheres têm um jeito de se combinar que nós homens passamos batidos. Elas se combinam no olhar. Às vezes nenhuma palavra elas emitem, mas o olhar delas se comunica. Elas emitem mensagem entre elas. Nós às vezes que somos tolos. Eu imagino a Maria Madalena e se encontra ali com a outra Maria e combina pelo olhar uma palavra bem baixinha, que só os lábios se movendo, que só as mulheres sabem fazer nos cochichos que elas fazem. Um cochicho santo, um cochicho de bom propósito. Vamos providenciar as especiarias, vamos providenciar o perfume, o melhor perfume. Vamos providenciar o óleo ungido. Vamos providenciar o aroma, o mais agradável. Porque nós vamos fazer isso. Nós vamos honrar o sepultamento de Jesus, o túmulo. Nós vamos colocar isso sobre o corpo deles. Tudo arrumado. Eu imagino elas acordando 4 da manhã, se levantando e saindo num momento escuro, com aquela lamparina, cada uma delas em silêncio. Enquanto isso, aqueles homens, Pedro, João, estavam ali dormindo, quem sabe roncando, despreocupados. E elas saem silenciosamente. Mas ela não sai de qualquer jeito, elas saem cogitando uma coisa. Havia uma preocupação na mente delas. Sabe qual era essa preocupação?
quem removerá a pedra que está à entrada do sepulcro? Quem removerá? Pastor, por que elas estavam preocupadas com esse detalhe? É porque elas sabiam que à entrada do túmulo foi colocada uma enorme pedra arredondada, e que elas não tinham força suficiente para rolar essa pedra. É como se você imaginasse a altura mais ou menos de mais de 2 metros, pedra lascada, pedra robusta. Fizeram um trilho, colocaram naquela entrada o selo do Império Romano ali, a marca estava ali, colocaram uma fita para ninguém violar. E agora, quem vai rolar essa pedra? Quem vai mover essa pedra? Esta era a grande preocupação. Sabe quando nós às vezes estamos preocupados com alguma coisa que a gente não consegue fazer, e nenhuma pessoa que está no nosso entorno consegue nos ajudar a fazer? Era esse o drama delas. Quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai fazer esse ato? Elas vão caminhando e vão cogitando entre elas. Não tinha nem um braço forte lá, não tinham homens para poder ajudá-las, mas elas vão caminhando de passo em passo, até que elas chegam àquele lugar. E o texto nos diz que naquele momento quando elas chegam, houve um grande terremoto, ou já havia acontecido. O certo é que um fenômeno extraordinário aconteceu. Um terremoto. Deus fez tremer o lugar. Quem crê que Deus tem poder para fazer isso? Naquele episódio de Paulo e Silas na prisão, a Bíblia diz que era perto de meia-noite. Eles estavam em uma prisão, e perto de meia-noite, de repente, um grande terremoto aconteceu ali, e abalou os alicerces da prisão. Os portões se abriram, porque nada pode impedir de Deus abrir uma porta ou um portão para você sair da prisão, para você sair do cárcere emocional, do cárcere espiritual. Por isso ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga: eu sou livre, porque Ele já me libertou. Terremoto aconteceu. A Bíblia diz: porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e fez aquilo que elas não sabiam como seria feito. Removeu a pedra. Quem foi em Jerusalém já teve essa oportunidade de ver aquele lugar. O túmulo foi escavado em uma colina, uma rocha. Foi feita uma abertura, escavado. Primeiro ambiente, ali de 1 por 1,5. Segunda câmara de 1,5 por 1,5, mais ou menos. E eles colocaram aquela gigante pedra, como que dizendo: ninguém vai poder tirar o corpo de Jesus daqui. Essa era a palavra do Império Romano. Ninguém vai poder tirar. E Deus Pai olha para a terra e diz: eu vou mandar um anjo, e ele vai remover a pedra. Há momentos em que Deus libera anjos, dá ordem para anjos cumprirem missão aqui na terra em nosso favor. Eu lembro que uma vez eu tinha uma assessoria, e eu disse para a minha assessora: você vai para Salvador. Ela disse: eu vou. Olha, tome cuidado, minha filha, quando chegar lá, tudo que você for comer, você ore para Deus abençoar, porque você não sabe de onde veio, quem fez,
em que circunstâncias fez. E peça para o Senhor colocar um anjo com vocês para viajar. Quando ela voltou, ela disse: pastor, nem lhe digo nada. Ela me chama de pastor lá no trabalho. Eu orei exatamente como o Senhor disse: Senhor, coloca um anjo para estar conosco no avião. E não é que Deus colocou uma pessoa que era como um anjo do nosso lado, que comungava a mesma fé. Nós não conhecemos ali, chegamos naquele lugar, essa pessoa nos ajudou e serviu de instrumento de Deus para nossas vidas. Deus coloca anjos para estar conosco, para nos guardar, para nos livrar, cumprir uma missão. E é interessante, irmãos, que os evangelhos nos diz que esses guardas, que eram guardas do Império Romano, eles estavam lá caídos, desmaiados. A pedra tinha sido rolada, portanto, a porta de entrada estava aberta do túmulo. E naquele instante, essas mulheres estão agora perplexas. Mas naquele momento, o anjo, dirigindo-se a elas, disse: não tenham medo. O que vocês estão buscando entre os mortos? Ou por que vocês estão buscando Jesus entre os mortos? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Eu imagino que elas ficaram naquele momento assim, tremendo, perplexas, admiradas, mas quem sabe com alguma dúvida. Era um ambiente espetacular. A Bíblia diz num relato dos evangelhos que os anjos, a roupa deles resplandecia, coisa tremenda, coisa celestial. Essas mulheres, irmãos, elas saem daquele ambiente e começam a se movimentar. A Bíblia diz no versículo 9 que de repente Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram como servas de Deus. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Eu imagino elas agora caminhando apressadamente em direção às casas onde elas moravam. Eu imagino elas dizendo: nós precisamos compartilhar essa notícia com Pedro, com João, com Tiago, com os demais. Porque vocês sabem que as mulheres gostam de compartilhar notícias. Ah, se gostam, irmãos. Se você quer ver uma notícia se espalhar, coloque nos ouvidos da mulher. Coloque, dê conhecimento para as mulheres. Os homens não, eles vão ficar mudos, eles vão ficar sonolentos, eles vão ficar bravos, eles vão ficar meio com vergonha, meio tímido. Vocês já viram quando eles entram no banheiro, parece que são dos robôs. Ainda fica um atrás do outro, mudo. Mulher não. Elas entram no banheiro, duas estranhas, saem de lá como duas amigas, parece que tem amizade de 100 anos. Consultório médico, chegou agora, já começo ali a tratar. E qual é o teu médico, qual é o teu problema, o que tu vieste fazer aqui, não sei o que. Quanto tu gastaste no supermercado hoje? A tua unha está bonita, onde tu fizeste, mulher?
E o teu cabelo, qual é a cabeleireira? Me dá o telefone dela, me dá o contato. Meu Deus, mas a tua bolsa onde tu compra? Na loja tal. Pois é, e onde é? Aí, e vão e troca informação. É uma rede de informação, é uma rede comunicacional. Os homens não, estão parecendo touros lá. Olha como Deus é sábio. Escolheu e impulsionou essas mulheres para dar as notícias, ou para dar a notícia daquele dia. Não tinha WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, Yakult, e por aí vai. Nada disso. Tão somente mulheres desejosas de dar notícias a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E vamos que vamos, e elas vão, e vamos Maria, e a outra Maria, e vai, e a canelazinha de fogo. Não é, irmã Regina? E vai andando, e vai voltando, e vai, e elas vão, meu Deus, mas era ele mesmo, e era, e é o anjo, e era o anjo, e o túmulo está vazio, mas será que era mesmo ele? De repente elas começam até a duvidar. Quando chegam lá na vila, para que a gente vai avisar primeiro? Primeiro para o João e para o Pedro, porque esses dois são mais ousados. Principalmente o Pedro, que vocês sabem que é uma espoleta. Tem irmãos aqui que é virado nos 30. Outros são mais calminhos. Cada um com seu perfil. Cada um com seu perfil. Onde nós vamos? Aí chega lá, vamos bater logo. Quem sabe os dois eram vizinhos. E vocês acham que elas simplesmente só bateram? Não! Acordam, seus dominhocos! As Marias estão falando. As Marias estão ecoando as suas vozes, dando as boas notícias. Nos tempos mais remotos, eu lembro quando eu era garoto, os jornaleiros saíam pela rua de manhã cedo, anunciando as boas notícias, as notícias dos jornais. Era de boca em boca a matéria, a manchete. O jornal era físico. Quem não lembra da província, quem não lembra do O Liberal, o Jornal do Povo, aqui pela cidade de Macapá, eles eram anunciados ainda, estava amanhecendo, e os jornaleiros saíam gritando e anunciando as manchetes dos jornais, das páginas da polícia, das páginas sociais, das páginas econômicas, política e etc. Elas estão agora anunciando um fato novo. Acordem! Está aqui agora João na porta da casa. O que foi, mulher? Pois não é que a gente chegou ao túmulo preocupada quem removeria a pedra, e quando a gente chegou lá, não é que a pedra estava removida? Ou a pedra estava removida? E ele começa aqui já a se acelerar. Calma aí, deixa eu te... E o que mais? Nós vimos um anjo. Que mais? Soldados caídos tremendo de medo lá. Que mais? Ele falou conosco. Quem? Jesus. Estás louca? De verdade. E o Pedro já está sabendo? Não, bora falar para o Pedro. Chegou lá, é a mesma história. E os dois, quando você pega o Evangelho de João, capítulo 20, a Bíblia diz que os dois saíram correndo. Mas esse correndo de você está fraco. Os dois saíram correndo. A minha esposa disse que, olha, não vai pular muito hoje. Eu estou me segurando aqui. Porque o fato é extraordinário. A coisa, eu não consigo pregar mensagem como se eu fosse um robô. Não sei.
Eu elogio aqueles que ficam assim, bem assim, tesão, aí coloca aqui o botão e não sei o que, as regras de etiqueta é assim. Eu não sei, não dá certo para mim. Eu já tentei, não dá certo, não dá. Olha que eu já tentei, eu tenho que movimentar, porque eu sei lá, eu vivo a história, eu vivo o momento, o Espírito Santo me move. Tem até uma musiquinha que as crianças gostam de cantar, o Espírito de Deus me move, e eu pulo como rei. Não é assim? Depois dá uma palhinha aí. Eles já ficam de olho. E os dois saem. Qual o objetivo dessa corrida? Comprovar o fato. Alguém aqui já ficou curioso e saiu rapidamente de sua casa para comprovar alguma coisa? Alguém, só quem já teve essa experiência, levante a mão, Deus abençoe. Que já teve uma boa notícia e deu um salto assim mortal, deu um salto de glória a Deus e foi buscar a bênção. Quem aqui, levante a mão. A Bíblia diz, eu imagino, o João ganhando mais velocidade na corrida, uns 3 quilômetros de distância. Eu imagino Pedro ficando para trás, disse: me espera aí, espero não. E vape, correndo. Quem chegou primeiro, que vocês acham? Pedro ou João? Quem? João. Por que ele chegou primeiro? Uma das razões lógicas é porque ele era de menos idade. E o Pedro, de idade mais avançada. Imagine o João aí de 30 anos. E o Pedrão, 55, 60. Mas deu conta. Também correu. Mas a gente sabe que a idade vai chegando e você vai reduzindo o vigor. Mas Deus renova nossas forças. Pode chegar um pouco atrasado, mas chega. Quando chegou lá os dois curiosos, eu quero ver o túmulo, eu quero ver. Quando ele chegou lá, não é que está aberto. Quando ele chegou lá, não é que a pedra tinha sido rolada. Esse é o Deus que eu conheço. Que quando ele quer, ele remove a pedra. Quando ele não quer, ele manda que o outro remova. E quando ele quer, ele faz o milagre. Quando ele quer, ele faz o extraordinário. Quando ele quer, ele faz o que ele quer. E ninguém pode impedir. Nenhum exército humano pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer. Ele é Deus. A Bíblia diz que quando eles chegaram, o João se abaixou e olhou. Ele fez assim, ó. Ele, diga comigo, ele olhou. E ele viu, o que ele viu? Os lençóis que haviam sido cobertos Jesus, lençóis de linho, que José de Arimateia providenciou. Ele viu os lençóis, mas ele não entrou. Mas o Pedro, que chegou depois, disse: cabra macho, tu não entraste, mas eu vou entrar. Recebam coragem nesta noite para entrar. Recebam coragem para conquistar o que Deus tem para a sua vida. Todo medo e timidez vai saindo de você. Você foi escolhido para vencer. Você foi escolhido para ter coragem, ousadia para conquistar em nome de Jesus. Gosto desse lado de Pedro, dessa ousadia dele.
desaforado, desprendido, ousado, que às vezes não medita muito, não raciocina de forma tão calculista, tão fria, mas age impulsionado pela fé, pela coragem. A Bíblia diz que ele também se agachou, e ele, diga, ele entrou. Quando ele entra, imagina ele dizendo: uau! Que foi que ele viu? Os lençóis, e um detalhe à parte, que só João mostra, só o Evangelho de João mostra. O que foi que ele viu além disso? Diga comigo: um lenço dobrado ao canto. Só ele. O que significa isso, pastor? Naqueles tempos, quando alguém fazia uma obra, construía uma mesa, mestre de obra, fazia uma casa, no final ele pegava o seu lenço de trabalho, dobrava e colocava no canto, dizendo: está concluída a obra. Aleluia. Na hora que ressuscitou, que o Espírito de Deus veio, ele ressuscita e diz: eu não preciso mais desse lençol, e a obra está concluída. Eu vou deixar o lenço dobrado como sinal. Oh, aleluia! Fique de pé, por gentileza. Qual o significado da ressurreição, pastor? Prova de que Jesus é o Filho de Deus. Só Jesus ressuscitou, porque Ele é o Filho de Deus. Dê glória a Deus. Jesus afirmou ter autoridade para sacrificar sua vida e tomá-la de volta. Eu disse: eu darei a minha vida, disse Ele, e tomarei de volta. João 10:17. A ressurreição significa a prova de que as Escrituras relatam a verdade. Toda a verdade, ela é a verdade. A ressurreição confirma a nossa ressurreição futura. A Bíblia diz em Tessalonicenses que aqueles que morreram em Cristo, quando da volta de Jesus, ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. A ressurreição é a prova do juízo vindouro. Jesus está por vir, e quando Ele voltar, Ele levará a sua igreja. Aqueles que morreram sem Cristo estarão submetidos ao juízo vindouro. Há um tribunal a ser instalado, e nós faremos partes, juntamente com Jesus no comando. A ressurreição é a prova e a base do sacerdócio celestial de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez ao templo, no dia da expiação. Antes, porém, ele fazia um sacrifício por ele próprio. Ele pegava o animal, sacrificava esse animal, para que os pecados dele fossem cobertos. Todo ano ele fazia isso. Era um sacrifício provisório. Porém, o sacrifício que Jesus fez na cruz é definitivo. E a partir dali, ele passou a ser o grande sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus Pai, em posição de honra e de glória.
E os anjos serafins estão glorificando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é rei. A ressurreição dá poder e vida para nós. A vida não teria sentido se Jesus não tivesse ressuscitado. Você imagina uma pessoa budista dizer: olha, o meu rei é Buda, e onde é que ele está? Ele está enterrado. Olha, o meu rei é Allan Kardec, e onde é que ele está? Ele está no túmulo lá, a gente está aguardando ele ressuscitar. E o meu é Confúcio, onde ele está? Está lá no túmulo. E o meu é Faraó, onde ele está? Está lá no Egito, está no túmulo lá. E o teu, eu nem sei por onde está, parece que ele desapareceu no mar. E o teu, eu nem conheço quem é o meu. O nosso Deus, o nosso Salvador, Ele ressuscitou. Aplauda Ele. O túmulo está vazio.